Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui. Hoje a gente vai falar sobre algo que, vamos ser sinceros, quase todo mundo já viveu. Aquela vontade doida de dar uma ajudinha para Deus e tentar resolver as coisas com as próprias mãos. A lição 6 traz o nascimento de Isaac. Mas olha, isso aqui não é só uma história de uma família do passado, não. É um verdadeiro estudo de caso sobre fé, impaciência e como as nossas escolhas deixam marcas que duram a vida toda. Então, bora mergulhar logo nisso e entender como tudo se encaixa. Para a gente ter uma base legal, dá uma olhada nessa estrutura da nossa fonte original. Ela divide a nossa análise em 3 pilares: o que a impaciência de Sara causou, a atitude que Abraão teve que tomar e, por fim, a jornada super difícil da Agar e do Ismael. A gente vai seguir exatamente esse roteiro hoje. É sempre bom ver o quadro geral antes de entrar nos mínimos detalhes, concordam? E aqui está o nosso mapa. Vamos seguir uma ordem bem cronológica, começando lá no milagre do nascimento, passando pelos novos conflitos familiares, as decisões difíceis que tiveram que ser tomadas, o desespero no deserto, a intervenção divina e, claro, o que a gente tira de prático disso tudo para o nosso dia a dia. Vamos em frente. Começamos com a fase 1, o milagre do nascimento e a promessa cumprida. Gente, esse evento é a prova viva de que as promessas do Criador simplesmente não cabem no nosso relógio. Pro olho humano, literalmente impossível. Mas é aí que a fidelidade de Deus fica cristalina. O tempo dele é o que manda e ponto final. Agora, olha que detalhe sensacional sobre o nome da criança. Foi o próprio Deus quem escolheu o nome Isaac, que significa riso. Mas calma lá, a gente precisa entender muito bem o porquê desse riso. O Abraão e a Sara não estavam rindo por falta de fé ou duvidando do poder lá de cima. Eles riram da própria condição deles. Eles já estavam com uma idade super avançada, tentando imaginar como um milagre desse tamanho ia acontecer no corpo deles. Foi aquele riso de quem fica chocado, perplexo mesmo, diante de um poder absoluto. Mas como nem tudo são flores, a alegria logo dividiu o espaço com a tensão. Chegamos na seção 2, o novo conflito familiar e as consequências da impaciência. Aqui o clima muda completamente. As escolhas lá do passado batem na porta e a gente vê nitidamente como aquelas decisões precipitadas, tomadas fora da direção divina, geram uma dor de cabeça enorme e super duradoura. Para a gente pegar bem a dinâmica da coisa, vamos olhar para essa linha do tempo. O Isaac nasce. Aí, uns 4 ou 5 anos depois, rola um momento super importante na cultura da época, a festa de desmame. O Abraão prepara aquele banquete gigante. Só que, no mesmo ambiente, temos o Ismael, agora já um adolescente de uns 14 anos. E o texto dá a entender que o Ismael, provavelmente mordido de ciúmes daquele foco todo no filho da promessa, começou a zombar e ridicularizar o Isaac. E cá entre nós, essas provocações já deviam estar rolando fazia um bom tempo. Bom, diante dessa situação, a reação foi explosiva. A Sara toma uma atitude drástica e exige que o Abraão mande a Agar e o Ismael embora. O lance dela era totalmente protetor, ela queria garantir que o Ismael não fosse disputar a herança com o Isaac lá na frente. Isso mostra direitinho como aquela impaciência da Sara no passado acabou cobrando a conta agora, criando uma situação familiar super pesada e embaraçosa. Um problema que eles mesmos criaram lá atrás. O que nos leva para a terceira parte do nosso estudo: a difícil decisão de Abraão e o lado humano do patriarca. A gente precisa fazer uma pausa aqui para sentir o peso desse momento. Imagina a carga emocional em cima do Abraão. Ele se viu completamente espremido entre as exigências da esposa e o amor natural que ele tinha pelo seu filho mais velho. Tem um contraste absurdo rolando nessa família. De um lado temos a Sara, numa urgência protetora implacável, quase como uma leoa. Do outro, a profunda dor de um pai. O Ismael não era só uma escolha mal pensada do passado. Ele era filho do Abraão. Ele amava e cuidava do garoto. Essa exigência simplesmente partiu o coração do Abraão no meio. Essa citação que tiramos da fonte original resume tudo perfeitamente. Esse momento nos revela o lado humano do patriarca, mostrando que mesmo os grandes homens de Deus passam por situações emocionalmente dolorosas. A gente tem a mania de olhar para esses heróis da fé como se eles fossem intocáveis, inabaláveis. Mas não, essa cena escancara a vulnerabilidade do Abraão. Gente grande na fé também sofre perdas que destroçam o lado emocional. Ninguém está imune à dor, pessoal. No fim das contas, ele atende ao pedido e se despede da Agar e do Ismael. Mas atenção a um detalhe vital aqui. O Abraão não fez isso só porque a Sara pressionou ou por qualquer pingo de maldade. O próprio Deus tinha falado com ele, mandando que ouvisse a Sara, mas dando a garantia absoluta de que ele mesmo ia cuidar da Agar e do Ismael pelo caminho.
Foi um passo de pura obediência. Difícil? Muito. Mas com uma confiança cega de que Deus não ia abandonar aquela família. Eles vão embora. Mas a caminhada joga a Agar e o Ismael num limite absoluto. E aí fica essa pergunta que serve de reflexão para todos nós. O que acontece quando a nossa água acaba, a força zera e os recursos humanos simplesmente chegam ao fim? A resposta a gente encontra na nossa quarta sessão. Desespero no deserto quando toda a esperança desaparece. Pensa num cenário que vira de cabeça para baixo. Eles saem de um banquete maravilhoso e caem direto na aridez cruel e no risco real de morte num deserto impiedoso. E a coisa vai ladeira abaixo bem rápido. Olha o passo a passo. Primeiro, a água e os recursos que o Abraão deu para eles secam. Segundo, sem mais nada nas mãos para sobreviver, a Agar se afasta. Ela simplesmente não aguenta ficar ali para ver o próprio filho morrer. Terceiro, no auge do desespero, vem aquele choro de angústia de quem já perdeu tudo. Mas aí no quarto passo, quando o cenário atinge um nível máximo de caos, o céu entra em ação. O relato conta que Deus ouviu o clamor. É exatamente onde o nosso limite acaba que o socorro de Deus começa. E a partir daquele choro, a gente entra na nossa quinta sessão, intervenção divina e a provisão no deserto. Na hora em que tudo parecia o fim da linha, o socorro veio, trazendo não só sobrevivência, mas um conforto gigante. Deus manda um anjo para consolar e dar aquela força para Agar. E mais do que isso, os olhos dela são abertos para ver a provisão de água que ia salvar a vida dos dois. E de forma surpreendente, o anjo reafirma a promessa de que Deus faria do Ismael uma grande nação também. Não como o povo da aliança principal, claro, mas mostrando um cuidado soberano e todo especial com a vida dele. O recado é claro, o Senhor continua presente, mesmo no meio do deserto mais escaldante. Toda essa narrativa histórica é riquíssima, mas na prática, o que a gente faz com isso? É o que vamos ver na nossa sexta e última sessão, as aplicações práticas da lição. Vamos puxar esses princípios eternos para a nossa vida hoje. O grande lance aqui é a gente absorver de verdade essas 3 lições de ouro. Primeiro, a necessidade imperativa de confiar nos planos e no tempo de Deus. Tentar atropelar as coisas usando o nosso jeitinho humano só vai render dor de cabeça no futuro. A Sara que o diga. Segundo, o conforto de saber que, por pior que seja o seu deserto, por mais doloroso que seja o seu choro, o Senhor está ouvindo. Ele não vira as costas para a nossa angústia. E o terceiro, que para mim é o mais sensacional, mesmo quando a gente comete erros graves e toma decisões precipitadas, a graça de Deus continua agindo. Ele é soberano e perdoa as nossas falhas pelo caminho. E para a gente fechar essa nossa análise com chave de ouro, eu deixo essa pergunta para ecoar na cabeça de todo mundo. Nós estamos mesmo dispostos a confiar no tempo de Deus ou vamos continuar correndo para forçar as nossas próprias soluções humanas? A história do Isaac e do Ismael é um choque de realidade. A espera constrói e a pressa machuca. Vale a pena tirar um momento hoje para refletir onde a impaciência está agindo na nossa vida. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse estudo aqui com a gente. Fiquem com Deus e até a nossa próxima análise.